Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Paulo Moura, sou sócio do Sport Lab. Sport Lab é uma rede de geração de conhecimento, inteligência e desenvolvimento de projetos no segmento esportivo. É um prazer estar aqui com vocês para dar uma sequência à nossa série de webinars. Hoje a gente tem um tema muito importante para a nossa indústria, eu considero um tema realmente central, falar sobre patrocínios esportivos e, mais especificamente, o tema é o Data Driven Sponsorship, exatamente a gestão de patrocínios baseada em dados, né, a questão dos patrocínios em relação às plataformas. Então, hoje a nossa programação, a gente vai ter 3 painéis com convidados super especiais, né? Estou aqui com o meu amigo Rafael Plastina, parceiro nessa série de webinars. Hoje a gente vai contar no primeiro painel com o Ivan Martin, que é o CEO Latam da WSL, da World Surf League. Depois a gente vai ter a Manuela Pena, que é diretora de comunicação e marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Ela está trazendo o Rodrigo Barros, que é um parceiro do COB, é uma marca parceira do COB, que é o fundador. O Rodrigo ele é fundador e CEO da Boali, uma empresa de alimentos. E, para finalizar, como é a nossa tradição, a gente vai ter o Josh Walker, cofundador e presidente do Sports Innovation Lab, para apresentar para a gente um report, que é o tema principal do nosso evento, que é o Data Driven Sponsorship. Nosso objetivo aqui é sempre contribuir de forma efetiva, através de conhecimento, melhores práticas e conceitos, para a aceleração da evolução da gestão esportiva no Brasil, sempre olhando para o que tem de melhor lá fora e, óbvio, fazendo a tradução do que a gente tem aqui. Tá? Para a gente começar logo o nosso painel, e não perder tempo, eu só queria fazer um agradecimento final aos nossos patrocinadores. Ivan está com a gente também, Ivan está chegando aí também, para o nosso primeiro painel. Mas antes de começar, eu queria fazer um agradecimento para o Sport TV e para o Facebook, que são nossos patrocinadores, e os nossos parceiros, né, o Sports Innovation Lab, a SPM, a CBV, a UNBB, Sporteca, Sport Network, a Brasil Sport Tech e a Business Language Translation. Então, vamos lá, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Nós temos aqui quase 300 inscritos, tá? Então, uma super de uma audiência. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser excelente. E o primeiro painel é com o Ivan, um debate sobre a World Surf League, o trabalho dela com as marcas e a gestão de patrocínios esportivos. Vou chamar aqui o Rafael Plastina para ele dar uma contextualizada no nosso painel e iniciar o nosso debate. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ivan. Grande prazer ter vocês aqui e eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conhecimento para todos. Plastina, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, a nossa grande audiência, né? Em tempos tão difíceis, trazer tanta gente é sempre uma alegria, o que aumenta a nossa responsabilidade, principalmente dos nossos convidados. Hoje a gente está aqui com um dos grandes profissionais da indústria do esporte hoje, dos mais experientes, dos mais preparados, mas, acima de tudo, um grande ser humano, sempre generoso, sempre disposto a compartilhar conhecimento, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Ivan, a gente tem um desafio que é colocar a indústria do esporte cada vez mais no lugar que ela merece, atraindo marcas, atraindo parceiros, gerando conteúdo, e isso está cada dia mais difícil, não só pela competição que nós temos
com outras formas de entretenimento, e você teve passagens pelo cinema, pela televisão, você sabe muito bem o quanto é difícil, e também por novas formas de comunicação que as marcas têm hoje, inclusive sendo elas próprias o personagem, né? Elas próprias sendo o gerador do conteúdo e o próprio conteúdo. Então, a minha primeira pergunta vai ser um set de perguntas. Eu queria que você falasse um pouco do momento do surf mundial, da WSL, sua estrutura, o pacote que ela tem robusto de entregas na construção dessas parcerias, e aproveito para parabenizar os novos... Hoje é breaking news, né, para a WSL aqui. Eu acho que em primeira mão, né, a gente vai poder falar da Panini, nova parceira. Recentemente fecharam globalmente com a Havaianas. E, com certeza, um furo de reportagem aqui, o The Ultimate Surfer, que vai começar agora com transmissão em TV aberta na ABC dos Estados Unidos, agora em agosto. Fala um pouquinho desse conteúdo, dessa série que tem aí coprodução e supervisão dos originais, né, do UFC. Bem-vindo, Ivan, obrigado. E, por favor, seja tão generoso como você sempre foi, porque a gente vai adorar. Rafa, prazer estar aqui com você, com a sua audiência. LP, prazer te rever, te encontrar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns desde já pela iniciativa de, como você mesmo disse, Rafa, nesses tempos difíceis, encontrar um momento para a gente falar de coisa boa, falar de tendência, de crescimento e aprender em conjunto. Então, parabéns pela iniciativa. Eu já assisti os outros painéis que vocês fizeram e, como você falou, tem uma responsabilidade grande. Queria parabenizar os patrocinadores que estão apoiando. Estava aqui olhando os filmes de abertura. Acho que eu não participei de nenhum outro webinar que tem tantos patrocinadores. Só tem craque na Sport Lab. Que coisa incrível. Tantos patrocinadores, entre eles a minha querida SPM, que eu dou aula, sou professor. Vi lá o professor apresentando o campus que eu dou aula. Estou com saudade. Há mais de um ano não posso ir lá dar aula. Todas as aulas aqui online. Então, abraço a todos da SPM, a escola querida que eu tenho também o prazer de fazer parte. Rafa, se eu esquecer alguma parte da sua pergunta, você por favor, me ajuda aqui. Mas, para começar, eu acho que o surf enquanto esporte vive um momento especial no mundo todo e, sobretudo, na região aqui que eu sou responsável na América Latina, com bastante atenção ao Brasil, naturalmente, pela performance esportiva que já há alguns anos os atletas vêm fazendo, né, vem conquistando, e a gente tem acompanhado isso nos últimos 10 anos, o esporte mais vencedor do Brasil, com 4 vezes campeão mundial, 2 vezes o Gabriel, 1 vez o Ítalo, que é o atual campeão mundial, 1 vez o Adriano em 2015, ou seja, no esporte individual isso é muito difícil, nunca aconteceu antes no Brasil, essa alternância de poder através de mais de uma estrela, mais de um campeão. Aconteceu na era Guga, mas era aquela figura, né, incrível do Guga, a figura do Senna, o próprio Falcão no futsal e assim por diante. Mas aqui, então, isso traz para nós uma oportunidade de alcance, de visibilidade, de atenção muito diferente do que aconteceu até então no esporte. Quando você conta sobre a história do cinema, nos dias de hoje, né, todo mundo está dentro de casa e tudo mais, mas eu imagino que o fato de estar dentro de casa não quer dizer que as pessoas tenham mais tempo por conta disso. Ao contrário, o tempo some do mesmo jeito, né? Tem muito mais tarefas do que tempo para fazê-las. Então, quando você fala da competição que só aumenta, é muito verdadeira essa afirmação. E aí, nós, como entretenimento, como esporte, o que a gente está disputando, no fim das contas, é a atenção das pessoas, é o tempo das pessoas. Porque o mesmo tempo que a pessoa pode se dedicar a olhar o surf, acompanhar o surf, ele também pode assistir um filme de documentário qualquer no Netflix, não tem nada a ver com esporte. Na prática, é o tempo que está sendo destinado. Ou tempos pós-pandemia, ir ao cinema, ou ir andar de kart, qualquer coisa que seja. É o tempo de lazer, na grande maioria das vezes, né? E aí, isso traz para nós uma pluralidade de desafios enorme, porque uma coisa é você competir com 4, 5 e entender muito bem quem são seus concorrentes. Hoje, todo dia, nasce um concorrente novo. Então, aí, os esportes, que não nos deixam mentir, né, que só cresce, que consomem uma atenção enorme e tudo mais. Então, pensando nisso, a gente, enquanto liga, entendeu que deveria criar uma estrutura diversa nos diversos países, em diversas regiões do mundo, já que se trata de uma liga global, baseada em Santa Mônica, na Califórnia, mas com escritórios em 4
lugares do mundo. Então, eu estou aqui no Brasil e responsável pela América Latina. Também tenho um par que cuida dos Estados Unidos e do Havaí, um outro que cuida de Europa e África, e um quarto que cuida de Austrália e Ásia. Né? O surf estreia nas Olimpíadas, agora nas Olimpíadas de Tóquio, né? 2021, Tóquio 2020, estreia nas Olimpíadas, é um holofote enorme para o esporte e também uma responsabilidade enorme para todos os atletas, né? Atletas que dela participarão. Isso traz para nós sempre uma oportunidade de um pensamento e uma reflexão diária de como que a gente aproveita esse momento para colocar o esporte em outro patamar. Acho que a gente tem avançado e nessa história de colocar um esporte em outro patamar passa por garantir que não só a atual geração vencedora chame a atenção, mas sobretudo o esporte. À medida que o esporte passa a ser o imã, né, começa a estabelecer esse magnetismo, você cria a atenção dos parceiros comerciais, sejam eles emissoras, streaming, o que quer que seja, sejam as marcas propriamente dito, um desejo de se conectar com essa mensagem ampla que um esporte como o surf traz. E aí eu não estou falando só da liga, eu estou falando de todo o ecossistema, que é a liga, que são os atletas que precisam e vivem dos patrocínios, e também as próximas gerações. E as próximas gerações, Rafa, você conhece muito bem de tantos esportes, o LP é um cracaço do vôlei, trabalho tão bem feito, que eu admiro tanto, que eu acompanho no vôlei. Como é desafiador num país como o Brasil você garantir essa consistência de gerações vencedoras. Acho que o vôlei fez isso no Brasil muito bem. O futebol, naturalmente, faz, talvez mais por uma característica de ser o primeiro esporte do Brasil, até mais do que efetivamente um plano né, desenhado e assim por diante, plano meio estruturado, não é isso? E a partir daí a gente começa, então, a construir. A partir daí, a gente constrói, aproveitando esse pano de fundo, constrói as diversas narrativas e posicionamento que sejam capazes de nos levar a falar com os mais diversos tipos de público, com a mensagem destinada e, eventualmente, uma mensagem apropriada, eu diria, para cada tipo de público. Você falava do Breaking News, a gente está muito feliz de anunciar que ontem a gente anunciou uma parceria com a Panini, né? Então, pela primeira vez, nós vamos fazer um álbum de surf, né? Quem já não colecionou álbum de futebol, da Copa do Mundo e assim por diante, ou de personagens lá quando a gente era criança e tudo mais, e se virou colecionável. Eu estava lendo uma matéria que virou algo, uma febre, né? Agora, na pandemia, as pessoas não podem mais viajar, gastar dinheiro com outras coisas, ou seja, colecionáveis virou um item de lazer para as pessoas também, então muito curioso. E aí a Panini é a melhor do mundo fazer isso, né? Então a gente lançou um álbum de figurinhas com eles, que chega nas bancas aí nas próximas semanas. E também, hoje anunciamos o The Ultimate Surfer, né? Então, veja que a estratégia vai muito além do esporte, e é quando a gente começa a fazer o tal do sportainment, né? Misturar esses dois conceitos, falar do esporte não só para quem pratica o esporte, mas inclusive para um público muito mais amplo. Eu costumo fazer a comparação com a Fórmula 1. Tem muita gente aqui, né? Tem milhares de pessoas e milhões de pessoas que gostam da Fórmula 1. Quantas delas já dirigiram um carro de Fórmula 1? Né? Então, e aí abro um parênteses aqui para o trabalho incrível. Eu adoraria. Eu também, do Drive to Survive na Netflix. Quem não assistiu, recomendo assistir, Dirigir para Sobreviver, que tem sido uma mola propulsora de audiência para a Fórmula 1. Dentro dessa linha, nós lançamos hoje, em parceria com a ABC, a Pilgrim Studios, e com supervisão executiva, da produção executiva do próprio Dana White, o The Ultimate Surfer. O The Ultimate Surfer tem um modelo muito parecido com o The Ultimate Fighter, que foi a grande virada de página do UFC. Quem conhece de MMA sabe disso. O UFC tinha uma série de restrições enquanto percepção de marca que foram mitigadas com a excelente execução do The Ultimate Fighter, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo afora. Isso fez com que o UFC tivesse se tornado uma marca de entretenimento. E agora, em agosto, na TV aberta, para o surf é uma conquista enorme a TV aberta, Kelly Slater e Companhia Limitada, a Liga vai lançar, em parceria com esses gigantes, o The Ultimate Surfer lá em agosto, na TV aberta americana, e eu já estou aqui coçando os dedos para saber quando a gente vai poder trazer essa novidade aqui para o Brasil também.
Bom, antes de tudo, parabéns, Ivan. A gente fica muito feliz por você, pelo surf. Eu vou lembrar um pedacinho da última pergunta e já passo a bola para as duas do LP, tá? Vamos lá. Tantos atributos, né? The Brazilian Storm, que é um dos apelidos mais bem colocados, né? Uma tempestade de brasileiros, né? Como você bem falou, nós não temos esse histórico no esporte individual, tantos campeões com a sequência tão grande, campeões diferentes. O surf tem um outro atributo que é muito raro, que é uma coincidência natural, uma conjunção natural com o lifestyle, o que pode até ser um problema em algum momento. Eu queria que você endereçasse isso, mas é um atributo muito positivo. Agora vamos entrar aqui no finalzinho da minha pergunta e eu já passo para o LP, ele faz duas seguidas e você responde em pacote, tá? Na hora de vender, como arrumar todos esses atributos? Que dados você usa? Porque eu sei que você compra dados de mercado de vários fornecedores, o que é muito importante, porque você precisa dessa pluralidade de conhecimento e de insights. Na hora de vender, como é esse processo? Porque, como você bem disse, o futebol tem uma linha natural que, às vezes, não precisa nem ser planejada, mas você não. Você precisa se planejar muito. E aí o LP emenda duas perguntas e você responde as três na sequência. China, vamos deixar o Ivan responder. Tá bom, vai lá, Ivan. Depois eu vou seguir, porque eu acho que fica mais fácil para a gente. Eu acho que a primeira... Quem vendeu os patrocínios aí do Sport Lab sabe bem, sentou na frente de todas essas marcas legais aí. E todas essas marcas, pessoal, teve uma mudança nos últimos, provavelmente, 10, 15 anos na figura do CMO, né? No perfil do CMO ou do dono da empresa, do CEO, assim por diante, pessoas que dentro das marcas decidem investimento em patrocínio, né? Historicamente, a métrica que era utilizada era basicamente compra de mídia de meios offline. Então, era revista, jornal, tinha lá GRP, televisão e assim por diante, né? Essa era a métrica. Quando você começou a trazer, e tinha lá a sua determinada métrica, régua e diversas metodologias, né? Quando começou a ver o crescimento das mídias digitais, redes sociais, assim por diante, a gente começou a entender mais sobre conversão e o que muitos brincam que é o tal do matemarketing, né? Então, é muito comum, por exemplo, você encontrar hoje em cadeiras de vice-presidência de marketing, diretores de marketing, pessoas que se formaram em engenharia, por exemplo. Antigamente, nunca isso poderia acontecer. Uma pessoa que se formou em publicidade, propaganda e marketing, talvez administração, né? É muito comum você encontrar por aí pessoas nas áreas de marketing que tenham, hoje em dia, se formado em engenharia ou cursos de exatas. E por que isso? Porque cada vez mais a decisão está baseada em números, né? E quais são esses números? São os números mais diversos, que sejam factíveis, que sejam reais e que possam sustentar uma estratégia, né? Uma justificativa do porquê do investimento. Quem trabalha com esporte sabe que os investimentos eles não são de pequena monta, normalmente são valores altos, né? E uma pessoa, hoje, ninguém tem lá uma gaveta cheia de dinheiro esperando aparecer o projeto. Ao contrário, as marcas antigamente faziam orçamentos anuais para investimento de marketing e quase com tudo já matriculado com um ano de antecedência, e isso tem mudado cada vez mais. Agora existem realocações e mudanças, leituras mensais, às vezes trimestrais de alocação. Eu já conversei com diversos clientes que tinham um orçamento de marketing previsto para o ano e esse orçamento diminuiu porque o número de vendas não aconteceu. A gente viu muitas vezes isso acontecer no ano de 2020, lá durante a pandemia. O que quer dizer que para qualquer propriedade esportiva, isso vale para nós, isso vale para quem vende a transmissão, patrocínio da transmissão, como o próprio Sport TV, que é patrocinador aqui, ou ESPN, aqui é o broadcast oficial da WSL, e assim por diante. Cada vez mais dados fazem. É claro que a componente aspiração, aquela história da paixão do esporte faz a diferença, sem dúvida nenhuma, e difere isso, cria diferencial em relação às outras propriedades. Mas números fazem muita diferença. E esses números eles podem ser basicamente de dois tipos. Ou ele é um número que você mesmo tem acesso através da sua própria plataforma, que a gente chama de first party data, né? Então, como que nós
A WSL, por exemplo, tem o aplicativo, tem o site, e nós buscamos, através disso, entender o comportamento da nossa audiência. A gente não cobra para acessar e para assistir o nosso streaming, mas, por outro lado, a gente está ali tentando, a partir daí, entender qual que é o comportamento de quem assiste. E também o que a gente chama de third-party data, para que a gente possa contar com empresas como a Sport Track, por exemplo, para nos apoiar a entender o mercado e criar relações entre o que é o surf em relação a outras marcas. Como que estão a figura dos atletas enquanto ícones, enquanto personalidades em relação a atletas de outras modalidades. Quem faz bem, quem faz mal? Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer que esteja alinhado com o DNA de posicionamento da liga, do surf, que seja legítimo, Rafa? Você comentou sobre o lifestyle. A gente também tem como pilar de posicionamento sustentabilidade, igualdade. A liga paga premiação igual para homens e mulheres, além de performance, que são as melhores ondas e os melhores atletas do mundo. Ou seja, todas as mensagens de posicionamento têm que estar alinhado com essa direção, senão a gente começa a ver uma dificuldade de entendimento para quem é o nosso fã. E como também a gente consegue expandir a nossa atuação e a nossa penetração enquanto marca, enquanto modalidade, sem perder a essência do lifestyle do surf, que é o grande diferencial dessa modalidade. Né? É o grande diferencial quando você descreve um surfista ou uma surfista, de fato você entende um lifestyle, um jeito de ser de uma determinada pessoa por conta disso. E esse perfil é muito admirado nos dias de hoje. Né? Normalmente a pessoa que tem um bom equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, uma pessoa que cuida da natureza porque nela vive, né? Tá o tempo inteiro dentro lá da praia, do mar, é uma pessoa que tem uma questão coletiva, apesar do surf ser um esporte individual, né? Mesmo na prática esportiva para atletas amadores ou para praticantes de final de semana, você acaba fazendo esse grupo, então tem uma questão coletiva muito interessante. Então, como que todos esses aspectos e nuances do que é o nosso esporte, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista amador, podem ser abraçados pelas nossas mensagens e como que a partir do momento que a gente empacota isso, nós possamos levar para marcas diferentes que tenham objetivos de negócio diferentes, e aqui eu cito Corona, por exemplo, nosso patrocinador, a cerveja, a própria Oi, a principal patrocinador da WSL na região, a própria Havaianas, que você comentou no começo, e tantas outras marcas que a gente tem, entendendo qual que é o negócio delas e sempre apoiado com dados na nossa argumentação. Então, acho que a época do gogó, de vender no gogó, de prometer e assim por diante, né, que lá atrás o patrocínio se fazia muito nessa questão muito aspiracional e pouco matemática, pouco baseado em dados, acho que isso ainda existe, mas está em extinção. Oi, Ivan. Ótimo que você já falou, endereçou uma pergunta aqui da Elizabeth de Lima, exatamente falando sobre essa utilização de dados. Então, bacana. Eu vou completar com um ponto que eu acho muito importante, que para mim é a nova relação entre o patrocinador e o patrocinado, né? A propriedade esportiva e as marcas parceiras. Para mim, essa é uma relação fundamental e que eu acho que mudou hoje muito pela natureza de um patrocínio esportivo deixar de ser um projeto pontual para uma plataforma contínua. Sendo assim, com todas as transformações tecnológicas que a gente teve, que possibilitou isso, e essa plataforma está sempre, né, always on, sempre ligada e se conectando aos seus públicos, né, os esportes se conectando aos seus públicos, eu queria falar sobre na hora que você traz um patrocinador, esse é o início de uma relação. Tá? A partir daí, nessa relação, vocês definem os KPIs, certo? Os indicadores de performance, e vocês monitoram isso. Tá? Eu queria saber como é que vocês fazem isso no dia a dia de relação com os patrocinadores e se essa relação possibilita, através desses KPIs e monitoramento, mudanças de rotas ao longo de uma temporada, por exemplo. Muito boa pergunta, LP. Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que entender que
Eu penso que vender eventos individuais também está em extinção. Todas as vezes que você senta na frente de uma marca para conversar, todo mundo quer falar das plataformas. Ninguém quer mais falar do evento, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Rock in Rio, primeiro porque eu sou fã de toda a turma, especialmente do produto, não é esporte, mas é entretenimento de primeira. Aliás, o Brasil se orgulha e tem que se orgulhar cada vez mais, né, do Rock in Rio, porque é um case incrível. O Rock in Rio acontece 7 dias a cada 2 anos. Eles encontram um jeito de contar essa história durante muito, muito mais tempo, de alongar essa entrega. Assim também é o esporte, sobretudo aqueles que, diferente, talvez, da NBA, que tem uma temporada longa, ou o beisebol, ou o próprio futebol aqui no Brasil, você tem uma quantidade menor de eventos ou um número de eventos concentrado em determinada época do ano. Porém, como que você cria essa estratégia do Always On, com conteúdo, presença em redes sociais, criação de eventos intermediários que possam criar oportunidades para as marcas se comunicarem? Então, LP, eu acho que para começar a discussão, qualquer um de nós que for sentar na frente de uma marca para conversar sobre patrocínio, provavelmente as marcas hoje, você vai ouvir algo sobre plataforma, presença durante um determinado espaço de tempo. Não mais patrocínio do evento, começou 2, 3 dias, um fim de semana, 2 final de semana, acabou. As Olimpíadas sempre falam em ciclo olímpico, são 21 dias de evento, eles sempre falam em ciclo olímpico, são 4 anos de ativação. A Copa do Mundo também já fala isso. A Copa do Catar um pouco menos, mas a estratégia da FIFA também é essa. Não é diferente para a gente, né? Agora, o mais importante, eu acho que o mais importante que eu vejo que ainda muitos poucos vendedores de propriedade como nós fazem, é fazer a perguntinha: por quê? Por que você está investindo na minha propriedade? Fazer a perguntinha: por que você está investindo na minha propriedade? Por que você escolheu a World Surf League? Por que você escolheu o vôlei? Por que você escolheu o basquete? Pergunta para entender. Porque você normalmente senta numa reunião, você vai lá argumentar e assim por diante, vai fazer umas perguntas e tal. E pode sair de tudo dessa pergunta. Dessa resposta. Essa resposta dá um livro. Dessa resposta pode sair de tudo. E às vezes pode sair, inclusive, a resposta dizendo: eu não sei. Alguma coisa me diz que isso é legal, eu não sei. Então é muito importante você entender, enquanto vendedor, no começo dessa parceria, antes de assinar o contrato, por que esse parceiro está comprando. E aí existem diversos objetivos. Pode ser porque eu sou dono da empresa agora, eu sempre fui apaixonado por surf, e agora eu tenho dinheiro para patrocinar o surf, eu quero devolver para a sociedade esse negócio, assim por diante. Ou pode ser porque eu acho que o surf constrói a minha marca. Ou pode ser porque eu acho que a minha esposa gosta de surf, por exemplo. Sei lá, tem tantos motivos. Ou porque o executivo principal da companhia tem um gosto. Ou seja, tem que entender quais são os motivos, porque é em cima desses motivos que você vai estabelecer as suas métricas de retorno. Sejam eles quantitativos ou qualitativos, que a gente chama de retorno sobre investimento ROI, ou retorno sobre objetivo, que é o ROO. É a partir daí que você determina e cria o que a gente chama de milestones, com diversas reuniões e diversos encontros durante o percurso, LP, para que você entenda se essa parceria está indo bem ou está indo mal. E aí, essa não é só uma relação de comprador e vendedor. Essa é realmente uma relação de parceria em que os dois têm que se dar as mãos e contribuir para fazer acontecer. Eu não conheço uma relação de patrocínio onde a marca se colocou na posição de vendedor e falou: fala aí o que você tem para me entregar, eu vou ficar aqui esperando. Não. A decisão das marcas, uma vez que elas definam, e as equipes que são responsáveis por isso, decidam entrar, elas têm que entrar de cabeça, entender qual é o negócio, quais são as dores, entender que, às vezes, a gente trabalha com marketing ao vivo, live marketing, evento. Tem coisa que está lá no contrato e pode não acontecer na hora, né? E, às vezes, não é de má fé. Olha o que está acontecendo com o Covid hoje em dia. E não é de má fé, não é por falta de esforço, mas como que você consegue, em conjunto, criar soluções que sejam boas para as duas marcas. É claro que os principais cases de patrocínio bem-sucedido que a gente conhece, Rafa, LP, estão ligados a médio e longo prazo e não a curto prazo, né? É também algo que tem os seus resultados muito profundos, mas mais ligados a médio e longo prazo. Então, quer dizer que patrocínios mais pontuais não funcionam? Eu acho que funcionam, mas eles têm uma outra função, uma função mais de mídia, de visibilidade.
Não tem função de construção de marca, agregar valor, transferência de prestígio. Isso não acontece no curto espaço de tempo. Acontece quando você está diretamente ligado a um médio e longo prazo. Então, se é médio e longo prazo, não tem como você combinar uma coisa no dia 1 com o seu patrocinador, lá no dia 1º de janeiro, e ligar para ele só no dia 31 de dezembro, falando, escuta, feliz ano novo, vamos renovar? Não, não pode ser assim, porque se for assim, a chance de você perder esse patrocínio é gigante. Ivan, você tocou num ponto que eu costumo colocar quando a gente está treinando alguém para trabalhar na empresa ou está dando alguma aula. As maiores oportunidades de fechar um negócio não estão no seu PowerPoint, estão na mesa de reunião quando você está apresentando. Alguma coisa é dita ali que você tem que ficar muito atento, que dá uma aha moment e você muda tudo e consegue fechar. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer, Ivan. Uma delas é muito interessante, do Marcelo Pedro. Né? No dia 1º de abril, um jornalista australiano disse que estava indo encontrar com os top management da WSL, porque o bodyboarding ia ser alinhado de novo na plataforma a partir de 2024, 2022, alguma coisa desse tipo. Como foi dia 1º de abril, ele está perguntando o que é que tem de verdade. A segunda pergunta é de um surfista... É mentira. É mentira. É mentira. Um surfista apaixonado pelo seu trabalho, apaixonado pelo surf, ele pergunta como ele faz para trabalhar com você. Tá? Opa! E uma última pergunta aqui, porque já estamos recebendo o aviso de encerramento. Geralmente, a culpa do fracasso sempre é da propriedade. Que dica, né? E isso a gente sabe que às vezes é injusto, mas que dica você deixa, não só para os profissionais que querem entrar no mercado, mas para as propriedades que precisam entregar melhor para os seus parceiros? E desde já, obrigado pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Fica um gostinho de quero mais, como sempre. Sempre um prazer. Obrigado, LP. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os amigos que mandaram mensagem aqui no chat, viu? Caco, Gabriel, uma galera aqui mandando mensagem, muito carinho, muito legal. Prazer em encontrá-los aqui. A notícia lá do bodyboard, ela não é verdadeira. A gente tem 3 modalidades. A gente cuida do longboard e cuida do Big Wave Tour, que acontece nas ondas grandes de Nazaré, né? Jaws e assim por diante. Então, a gente cuida dessas 3 modalidades, o longboard, o Big Wave e o Shortboard, que a gente chama, que é a pranchinha, que é o mais conhecido tanto no masculino quanto no feminino, né? A gente, obrigado para quem disse que admira o trabalho do WSL, portas abertas, um prazer conectar com vocês no LinkedIn, onde quer que seja, um prazer sempre conhecer, aprender e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de gente boa. E a terceira coisa, a dica, Rafa, eu acho que assim, a principal preocupação que eu sempre tenho é entender, claro, estudar profundamente quais são as motivações de cada uma das marcas, quais são os problemas, e problema não quer dizer coisa ruim, são os desafios, podemos usar essa palavra. São as dores. As dores de cada uma dessas pessoas, dessas marcas. Às vezes tem uma dor da pessoa. Se você for astuto ali na reunião, quando você falou, você percebe alguma coisa que vai fazer a diferença, né? Então, é por isso que é importante, eu sempre brinco nas minhas aulas, que o trabalho, a gente tem aquela figura de que o vendedor é aquele que fala muito e escuta pouco. Né? Quando você estereotipa um vendedor, você sempre vai pensar que, até apelida alguém, você fala muito, você é um vendedor, né? Sempre estereotipa isso. Talvez seja o vendedor do passado. O vendedor moderno, a vendedora moderna dos dias de hoje, e não importa a posição que você ocupe, porque hoje eu ocupo essa posição e eu me considero e continuarei considerando um vendedor, adoro fazer isso, né? E tenho um respeito enorme por essa profissão. O mais importante é você saber ouvir, saber escutar e, a partir daí, filtrar essas informações, fazer entendimento. Eu brinco que é como um médico de pronto-socorro. O médico de pronto-socorro, a primeira coisa que ele não chega receitando remédio para você. Ele pergunta para você quais são os seus sintomas. A partir dos sintomas, ele vai cancelando hipóteses. Então, se você não está com determinada dor, então não é isso. A partir de cancelamento de hipóteses, mais algum exame, sobram as hipóteses e ele receita a determinada medicação para que você melhore. Patrocínio vai bastante nessa linha, até porque, e isso explica como que marca de cerveja, automotiva, banco, apostas,
cereais, tecnologia, podem se associar a uma mesma propriedade, seja ela uma arena, uma equipe, um jogador, um atleta, uma atleta, e, se associando à mesma propriedade, contar histórias diferentes, sendo que cada uma delas tem um objetivo completamente diferente de negócio. Então, essa eu acho que é o raciocínio de qualquer um que, como nós, trabalha nessa indústria e que precisa. Esporte profissional não existe sem dinheiro. Não existe isso, é importante entender, esporte profissional não existe sem dinheiro, sem financiamento, e esse financiamento ele vem de diversas fontes de receitas, mas ainda muito, na grande maioria das vezes, baseado no apoio das marcas e baseado no apoio das emissoras, dos streamings, dos direitos de imagem, né, dos direitos de TV que a gente chama. Claro que tem licenciamento, tem uma série de outras coisas, mas ainda apoiado muito nisso. Então é importante você entender essas motivações para começar o jogo. Obrigado mais uma vez, LP, Rafa, prazer estar aqui, passou rápido, acho que eu passei um minutinho do meu tempo aqui, mando aqui um beijo para ótimo, tá perfeito. do Cobb, do Rodrigo da Boali, e tenho certeza que eles vão arrebentar. Obrigado, um prazer, como sempre, participar aqui. Obrigado a todos vocês, pessoal, pela atenção e pela audiência. Obrigado, Ivan. Acho que foi super valiosa a sua mensagem, os seus ensinamentos. Você que está de frente com o mercado, de frente com as marcas. Então, eu só queria resumir aqui e destacar uma coisa que você falou. Primeiro, o conceito de plataforma, e depois, versus a questão de projetos pontuais, e a gente desenvolver esse conceito de plataforma. E o principal para mim, a gente fala muito, e a gente está certo em falar isso no mercado, nós sermos centrados nos fãs, estarmos todos centrados no fã, coisa do fan-centric. Mas acho que aqui fica clara uma mensagem que a gente não pode esquecer, que a gente tem que estar igualmente centrado nos patrocinadores, entender o negócio deles e oferecer soluções de negócios relevantes para esses patrocinadores que também são parte importante em pagar essa conta. Então, só queria fazer esse fechamento, porque acho que foi muito bacana o que você falou e muito valioso para a gente seguir de forma mais eficiente aqui para frente. Mas vamos lá, gente. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Aqui, boa tarde para Valeu, vocês. Ivan. Obrigado. Obrigado, Rafa. Valeu. Gente, vamos dar sequência aqui. A gente passou 3 minutos do nosso tempo, mas vamos acelerar. Agora a gente vai chamar o segundo painel. A gente vai ter a Manuela Pena, diretora de comunicação e marketing do Cobb. Então, vamos lá, gente.